Cuba é um arquipélago localizado na América Central, na região do Caribe, banhada pelo Mar do Caribe e recebendo os ventos do Golfo do México. O arquipélago possui uma ilha com grande extensão de terra firme. Esta é considerada a ilha principal do país, a qual abriga Havana, a capital. Esse ponto vermelho que estamos vendo. 2 milhões de pessoas habitam essa área, sendo 20% da população total do país. Mas também temos outras regiões importantes, como as províncias de Camagüey, com aproximadamente 300 mil habitantes, e a província de Santiago de Cuba, com aproximadamente 430 mil habitantes. Bom, além de cidades muito importantes, Cuba também possui ilhas muito importantes, como a Ilha da Juventude, ao noroeste do país, sendo a sua maior ilha desprendida da sua maior extensão de terra firme, e também o arquipélago Jardins da Rainha, ao oeste do país, e o Jardim do Rei, ao leste do país. Cuba está localizada muito próxima a diversos outros países, como o Haiti, ao leste, Jamaica, ao sudoeste, e os Estados Unidos, ao norte, estando a apenas 145 quilômetros de distância da costa da Flórida. Agora precisamos entender o relevo de Cuba, sendo um país majoritariamente plano e dando lugar a poucos pontos de áreas montanhosas. Porém, existe uma área montanhosa super importante para o país, que é a Sierra Maestra, a qual dá lugar ao Pico Turquino, que é o ponto mais alto do país, com 2.000 metros de altura. Por ser um país muito plano, a sua hidrografia também não é muito explorada e não é importante, por possuir rios pouco caudalosos e com pouca profundidade. Porém, Cuba possui um rio super importante para o país, que é o Rio Cauto, sendo o rio mais longo de todo o país. Ele banha áreas e acaba por fertilizar a terra, dando mais lugar à agricultura do país, que por sua vez é voltada para a cana-de-açúcar e o tabaco. A cana-de-açúcar foi de suma importância na época da colônia espanhola, a qual vendia o açúcar para a União Soviética por um preço bem alto, movimentando a economia do país na época. Atualmente, a cana-de-açúcar dá lugar ao rum cubano, que é muito apreciado por todo o mundo, e o tabaco é responsável pelos charutos cubanos, que também possui uma grande fama e sempre foi muito exportado pelo país. Cuba é um país tropical, tendo as suas estações divididas em 2 épocas: a época da seca, de novembro até abril, e a sua época de chuva, de maio até outubro. Essas separações são fundamentais também para a agricultura do país. O país vive da sua agricultura e do seu turismo muito famoso. Bom, agora que entendemos o que é Cuba, as suas características e onde ela se localiza, podemos entender mais sobre a sua revolução e a sua história. Bom, vou falar sobre a Capitania Geral ou Vice-Reino. A ilha de Cuba ela foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1492, que a nomeou de Joana, embora esse nome não tenha pendurado. A confirmação de que se tratava de uma ilha e não de uma península continental só ocorreu em 1509 com as explorações de Sebastião de Ocampo. A colonização efetiva começou em 1510, quando Diego Velázquez de Cuéllar fundou a cidade de Baracua e se tornou o primeiro governador. Nesse período, a Espanha criou o governo de Cuba, que abrangia a ilha e também partes da Flórida e da Louisiana espanhola. Velázquez também fundou outras vilas importantes, como Santiago de Cuba, que foi a primeira capital, Havana e Camagüey. Com a criação do vice-reino da Nova Espanha em 1535, Cuba foi formalmente integrada a ele, fazendo parte de sua estrutura administrativa. No entanto, Cuba era subordinada à Capitania Geral de São Domingos, que fica na ilha de Hispaniola, e no lá não tinha nenhuma autonomia plena. Agora, para representar o tópico, construímos o Palácio dos Capitães Gerais, que é a antiga residência oficial dos governadores do Império Espanhol em Havana. O movimento de independência de Cuba começou em 1868, com a Grande Guerra ou Guerra dos 10 Anos, liderado por Carlos Manuel de Céspedes, que, influenciado pelo iluminismo, proclamou a independência a partir de seu engenho de açúcar, libertou seus escravos e iniciou uma luta armada, formando a República em armas, com uma constituição própria reconhecida por países latino-americanos. No entanto, a resistência dos grandes proprietários que não queriam perder a mão de obra escrava e a repressão espanhola enfraqueceram o movimento, que terminou na derrota de todos os rebeldes e no restabelecimento do domínio espanhol. Apesar da derrota inicial, o desejo de independência continuou a persistir em Cuba. Na década de 1890, José Martí emergiu como a principal liderança do movimento. Após anos de articulação política e organizacional, principalmente fora de Cuba, Martí fundou, em 1892, o Partido Revolucionário Cubano, com o objetivo de preparar uma nova revolta contra a colonização espanhola, e, em 1895, iniciou uma nova revolta, mas acabou falecendo no primeiro ano de guerra. Mas mesmo assim, sem a liderança de Martí, o movimento continuou, agora mais fortalecido pelo cenário internacional e pelas intervenções dos Estados Unidos.
Continuando o processo de independência, em 1898, o navio de guerra dos Estados Unidos, o USS Maine, explodiu no porto de Havana, em Cuba. Os Estados Unidos utilizaram esse fato como pretexto para declarar guerra aos espanhóis, dando início à Guerra Hispano-Americana, que acabou em seu fim com a vitória dos Estados Unidos que, apesar de terem garantido a independência de Cuba formalmente, passaram a controlar a ilha como protetorado. Além disso, com o Tratado de Paris firmado após a guerra, o domínio espanhol sobre as colônias americanas acabou, mas Cuba ficou sob a ocupação militar dos Estados Unidos, a qual durou até 1902, quando soldados americanos finalmente saíram da ilha. Porém, a emenda Platt, incluída na nova Constituição de Cuba, dava aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente sempre que sentisse que seus interesses estivessem ameaçados. Ou seja, mesmo sendo oficialmente independente, Cuba continuou sob forte controle dos Estados Unidos, até a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. A Revolução Cubana aconteceu devido ao descontentamento popular com a dominância dos Estados Unidos e a ditadura de Fulgencio Batista, resultada de um golpe de Estado. Ela foi protagonizada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, que formaram o movimento 26 de Julho, com o objetivo de derrubar a ditadura. E após a Revolução, o novo governo cubano implementou reformas profundas, que afetaram negativamente a relação com os Estados Unidos, que inclusive apoiou os lados cubanos a tentarem invadir a ilha pela Baía dos Porcos, mas a invasão fracassou. Em 1962, a tensão aumentou ainda mais com a crise dos mísseis, quando a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba. Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval, e os países ficaram à beira de uma guerra nuclear. Porém, o impasse foi resolvido por meio de um acordo, onde os soviéticos retirariam os mísseis e os Estados Unidos prometeriam não invadir Cuba. E para representar esse longo processo, construímos no Minecraft a Praça da Revolução, um monumento que homenageia tanto José Martí quanto outros heróis nacionais de Cuba. Bom, antes de ter independentes, Cuba era uma colônia da Espanha, e sua economia era principalmente voltada para a agricultura e exportação, que era de tabaco e de açúcar. Essas produções eram feitas em grandes fazendas, que era chamada de plantation, e quem trabalhava lá eram escravos africanos. Nessas plantações, nessas fazendas, tinha senzalos localizados perto delas, como construímos aqui, que era onde os escravos viviam em situações bem desumanas, precárias, e isso era essencial para que tivessem uma alta demanda de produção e baixo custo. Já os proprietários, eles viviam em casonas ou mansões que eram construídos de materiais de alta qualidade para representar a riqueza, o poder que eles tinham. Aqui nós construímos um engenho de açúcar, como eu falei no começo, que o açúcar é um dos principais produtos da economia de Cuba, né? Pois Cuba ele tem um clima ideal para a produção de cana-de-açúcar, e isso fez que no século XIX ele seja um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Esse açúcar é exportado principalmente para a Europa e Estados Unidos. Porém, como colônia, Cuba ele não podia decidir com quem negociar e tinha que seguir ordens da coroa espanhola. Então, a maioria dos lucros que eles tinham ia diretamente para a Espanha. Mesmo Cuba sendo um dos maiores produtores de açúcar do mundo, a maior parte da população vivia na pobreza, né? Porque o lucro não ia para Cuba e sim para a Espanha. Então era dependente de metrópole, de exportação de poucos produtos da economia de Cuba. Isso dificultava o desenvolvimento econômico do país. Vou falar da economia pós-independência. Cuba, ela se tornou oficialmente independente, entre mil aspas, em 1902. Só que assim, com essa independência, ela acabou se tornando dependente economicamente dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, ele foi quem ajudou Cuba a parar de ser uma colônia da Espanha. Foi ele quem ajudou a Cuba a se tornar um país independente, né? E aí, por conta disso, ele se estabeleceu militarmente no país e ele começou a controlar muitas coisas. Tá. O seu principal produto de comércio era a cana-de-açúcar, ou seja, o açúcar. Eles tinham também o tabaco, mas quem levava a economia do país pra frente, era o ponto principal, era o açúcar. E quando eu disse que realmente que ele controlava, que os Estados Unidos controlavam diversas coisas, eles controlavam principalmente a economia. Porque assim, diversas fábricas e plantações, quem controlava eram empresas americanas. Tinha também grandes empresas estadunidenses que compravam essas usinas açucareiras e essas fábricas, onde mostra o domínio o domínio que eles tinham lá da grande parte da produção agrícola do país, né? Enfim, e em 1920 o país ele conseguiu ter muito lucro, conseguiu vender muito, comercializar o açúcar. Eles conseguiram ter muito lucro em cima daquilo, a economia foi pra frente. Só que uns anos depois, em 1929, teve a Grande Depressão, que foi basicamente onde o preço do açúcar no mercado, ele abaixou, ele caiu. E aí o país, como ele não tinha um produto de comércio, um produto econômico muito diversificado, era basicamente o açúcar. Eles tinham tabaco também, mas o açúcar era quem era a economia principal do país. Eles decaíram junto, eles entraram em diversas crises, né? E além disso, eles também não conseguiam evoluir tecnologicamente e questão de novas fábricas, novas usinas, porque eles eram totalmente dependentes dos Estados Unidos, né? Dependentes economicamente. E aí eles não conseguiam evoluir. Então, aí eles pensaram em outras alternativas. Uma dessas foi o turismo, que foi onde uma principal cidade, que pode ser citada como turística, que hoje é a capital, é a Havana. Que ela foi com infraestruturas de hotéis luxuosos, festas animadas, cassino, essas coisas que atraía o turista mesmo, o público. E esse turismo vinha principalmente dos Estados Unidos. Enfim, só que toda essa economia, todo esse lucro que era gerado em cima do turismo, ia uma grande parte para elites locais e para investidores estrangeiros. Ficava uma pequena parte só para a população pobre. E como, tipo assim, não era dividido igualitariamente. Então ia uma pequena parte para um público muito grande, para
para um povo muito grande e uma grande parte para um povo pequeno, né? No caso, são para as elites, para o povo rico. Enfim, e aí isso tudo gerou a corrupção política, gerou desemprego, gerou a desigualdade, né? Como eu disse, o pobre ficando mais pobre, o rico ficando mais rico. E aí foi um dos pilares que gerou a Revolução Cubana. Com a vitória da Revolução Cubana em 1959, liderada por Fidel Castro, teve diversas reformas no país. Como uma delas, a questão da nacionalização de diversas empresas, principalmente empresas americanas, porque depois dessa revolução eles romperam todas as ligações, maior parte das ligações com os Estados Unidos, e eles começaram a se aliar à União Soviética, a se inspirar nos modelos soviéticos. Eles também se tornaram um país socialista, onde é basicamente um comunismo mais leve, eles pensam assim, de forma igualitária para todo mundo. Teve a reforma agrária, que foi basicamente onde pega as propriedades rurais e divide igualmente entre os camponeses. E o Estado ele começou a controlar a economia, e a economia virou de forma centralizada, que é basicamente onde o governo ele vê como, o que, para quem ou para onde vai toda essa economia que é gerada. Enfim, e aí nas décadas de 1960 a 1980, a União Soviética se tornou a principal aliada de Cuba. Por exemplo, Moscou ele comprava o açúcar por preços mais caros que estavam no mercado e vendia o petróleo por preços mais baratos para ajudar mesmo a economia a fluir. E isso tudo o Cuba conseguiu ir para frente mesmo com o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos, que era basicamente onde ela não poderia comercializar com algumas empresas, algumas regiões, alguns países, enfim, para exatamente privar a economia do país e só meio que os Estados Unidos ganhar em cima daquilo, né? E aí em 1991 houve o colapso, ou seja, a dissolução da União Soviética, e Cuba ela acabou entrando em diversas crises, porque quem estava ajudando a economia do país, né, de Cuba ir para frente depois da Revolução, né, que ela entrou em diversas crises, enfim, foi a União Soviética, ela que estava ajudando em diversas coisas ali. E aí sem ela, Cuba não tinha mais ninguém ali para ajudar. E aí foi onde ela entrou em crise, onde houve escassez de alimentos, de produtos, de energia, enfim, essas diversas coisas, né? Então, crise assim, foi a pior crise considerada de Cuba, que foi marcada pelo período especial. Enfim, e aí ela teve que abrir a economia, porque lembra que eu disse que ela era socialista, que ela era um negócio igualitário? Então não ia nunca na vida entrar um negócio de empresa privada. Só que eles tiveram que abrir a economia para empresas privadas, né? No caso, esses negócios próprios, como lojas, enfim, essas coisas, para conseguir fluir, para conseguir evoluir a economia do país, né? Para eles não ficarem em crise, daquelas crises ali que eles estavam. E aí, durante os últimos anos, eles estão fazendo diversas reformas para ajudar, né, para ajudar na flexibilização, principalmente da economia, né, que é basicamente a redução de impostos para ajudar as empresas. Eles legalizaram nos anos 2000 as empresas privadas. Eles também fazem a questão de missões internacionais, médicos vão em missões internacionais para ajudar na economia do país. Então, tipo assim, o que eles ganhavam ali, 70% ia pro país, não ia só 30% restante, né, do dinheiro para eles. Então, assim, eles iam exatamente para ajudar toda essa economia do país. E tinha também a questão de que o Estado, ele ainda controla grande parte da economia. Então, o país ele ainda continua muito em crise até hoje. Eles ainda têm diversos problemas que não foram abolidos completamente. Falar de como Cuba está atualmente. Em 2025, Cuba enfrenta uma das piores crises de sua história, com a economia praticamente parada e com previsão de crescimento do PIB de apenas 1%. E a inflação variando entre 25% a 30%. Além disso, a população está sofrendo com escassez de alimentos, medicamentos e produtos básicos, além dos apagões frequentemente. Embora o governo faça promessas de mudanças na estrutura, nenhuma medida drástica é de fato implementada. A crise econômica também provocou um colapso social, sendo que em 2024 mais de 300 mil pessoas deixaram ele que viviam, e isso sendo a maioria dessas jovens, e o representando cerca de 10% da população dos últimos 3 anos de Cuba. A taxa de natalidade também continua em queda, e o envelhecimento da população agrava ainda mais a situação do país, porque se muitos jovens estão deixando o país, só vai restar os idosos, e isso agravando ainda mais a situação do país. Bom, a infraestrutura está em uma situação crítica, com a população está sem água potável, os cortes de energia são constantes e muitos bairros estão abandonados. E tem imagens que circulam nas redes sociais que mostram ruas vazias, lojas sem produtos e uma população desiludida com as condições que estão sendo oferecidas a elas. Já no campo dos direitos humanos, a repressão continua intensa. Em março de 2025, foram registradas 247 violações, incluindo prisões arbitrárias, que é quando uma pessoa é presa sem justificativa legal, agressão a opositores e censura. E também muitos presos políticos seguem detidos desde os protestos de julho de 2021. Já no cenário internacional, a imigração forçou países como os Estados Unidos a manter programas de acolhimento humanitário para migrantes cubanos, mas ainda assim as relações entre Cuba e Estados Unidos continuam sendo uma relação tensa, com os Estados Unidos mantendo restrições econômicas contra Cuba e ainda considerando um país como um apoiador do terrorismo.